E aí, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está assistindo. Bem-vindo ao primeiro OpaCast. E aí, Leozinho? Eu tava ansioso por esse momento. A gente tem que se apresentar primeiro, né, mano? Ah, é verdade. Eu vou falar o meu nome aqui. Eu sou o Leonardo Fratassi. Esse aqui é meu amigo, Gabriel, ou mais conhecido como Grabs também. o Grabs, tocador de guitarra master. Ô, louco. E hoje a gente E tá aqui com um agora, convidado muito ilustre, muito não é? especial, muito mais do que especial. Nosso querido pastor Natanael aqui da nossa igreja metodista. Ele, Ele. que tem 63 63. anos. Nem o filho dele acertou. A nossa fonte colocou aqui 61 ou 62. Ele errou. Ô, Carlos, mano. Quase. Carlos quase. foi generoso, foi Foi generoso. quase. Ele que gosta de canjiquinha, Canjiquinha e um Yeah. peixinho. Ele ama Peixinho. peixe, ele ama. Peixinho. também é conhecido como porco russo. Porco, eu não sei. Eu quero saber dessa história aí. Depois Não, vai eu ter que quero contar saber essa como é que essa história pra história gente, chegou mas- aqui, viu? Conhecido como... Se foi a Carol, vai ter. E também gosta de usar uma sandália. Sandália. Amo, Isso aí. amo. E aí, pastor? Como é que o senhor está se sentindo participando do primeiro OpaCast? Mas, cara, eu nunca participei de OpaCast, Nem eu. mesmo porque é o primeiro. Mas estou na expectativa, eu quero saber, vocês não me disseram o que vocês vão perguntar, é terrível isso, cara. É um bate-papo, pode ficar Mas tranquilo. vamos, tranquilo, tô de boa. Exatamente. Nem a gente sabe muito bem do que a gente vai Tô falar de aqui. boa, tô de boa. Vamos pelo rumo aqui. A gente quer ir mais pra ser um bate-papo mesmo super legal e emocionante aqui na nossa vida. Então, Amém. que também seja muito agradável pro senhor e que também seja muito edificante para quem tá assistindo a gente aí. Amém, amém. E o principal objetivo seja engrandecer o nome do Senhor, acima de todas as Aleluia. coisas. Do Senhor Deus, né? Do Senhor Deus. Meu Pai. Deus. Então vamos começar pela primeira pergunta, que realmente eu acho que vai ser a Exato. mais edificante de hoje. Por que porco russo, pastor? É, cara, isso aí eu não gostei não, viu? Não, eu tenho uma foto que se vocês, eu posso depois Aham. publicar essa foto aí. É, eu era loiro, eu nasci O senhor loirinho. era loiro? Sim, eu era loirinho e eu era bem branco, eu sou branco ainda, né? E então o papai criava porcos também, né? Ele tinha bastante animais, né? Tinha leite, ele produzia leite, essas coisas todas, plantava café, tinha muita coisa. E produzia porcos também, né? Tinha criação de porcos lá. E tinham muitos porcos lá, de uma raça, me parece que é Duroc, que eram russos. E o meu pai botava a gente para tratar dos porcos, né? E eu não sei, algum irmão meu, que eu não sei qual, pode ser o Josué ou o Josias, que olhou o porco, viu o porco russinho, olhou para mim, branquelinho, loirinho, e falou, ó, o porco, alguma coisa aconteceu. Não é porque eu não tomava banho, não é por nada disso, não. Será? Eu acho que sim. Claro que não. Ô, Leozinho, te Mas a esqueceu. origem é essa, tá? A origem é essa, então. Mas eu quero saber da origem de quem tornou público isso, tá? Vixe, depois a gente fala pro senhor, então. Depois o senhor conversa com seu Depois o senhor seu conversa. filho amado. Ô, pastor, a gente esqueceu de um negócio muito importante, Leozinho. Que é pedir pro pessoal se inscrever aí no canal, Se inscreva nesse compartilhar, ativar o sininho. nesse canal novo do Ministério Opa, que vai sair vários vídeos legais, inclusive o nosso OpaCast agora. E que todo mês, por enquanto vai ser todo Por mês. enquanto vai ser mensal. Isso, e vai ser diversas pessoas que vai apresentar aqui. E inscreva aí, dá o like para ser muito divulgado e que seja muito edificante para a vida de vocês. Amém. Pastor, faz mais de 30 anos que o senhor exerce o pastorado? Sim. E aí, quais são as principais dificuldades que o senhor enfrentou até hoje? Se somar os 4 anos de seminário em Campinas, né, que eu pastoreei, os 4 anos, o primeiro ano e segundo, em 88 e 89, eu fui pastor na igreja do Jardim do Lago e pastor da igreja do São Bernardo em Campinas, bairro São Bernardo. Em 90 e 91, eu pastoreei, fui pastor acadêmico na Igreja Metodista Central de Campinas e pastoreei a Igreja de Campos Elíseos e ainda ia em Amparo ministrar a ceia, porque estava sem pastor lá. Se somar esses 4 anos, mais 21 aqui são 25, mais 7 em Venceslau são 32, e mais 3 em Campo Grande são 35 anos de ministério. 35 anos de É, ministério. 35 anos. Quantos anos você tem, Leozinho?
Eu tenho muito menos que 35. Eu tenho 22 anos, cara. Eu tenho 24 anos, olha só. É um bocado de tempo, né? Bocado. Bom, a pergunta que você fez é quais as maiores Quais foram dificuldades. as maiores dificuldades que o senhor teve até hoje? Bom, é óbvio que o ministério traz desafios, né? Eu penso que nenhum pastor, ou pastora, né? Temos uma pastora aqui na Metodista Central, nenhum pastor ou pastora poderá dizer ao final do ministério que não teve nenhuma dificuldade, não é? Eu diria que é inerente à natureza do ser pastor, faz parte da natureza do ser pastor, enfrentar dificuldades. Por um simples fato, né? O pastor está lidando com o quê? Nossa função não é uma função técnica previsível, vamos dizer assim. A função do pastor é lidar com vidas, é pastorear vidas, lidar com pessoas. E a partir de nós que estamos aqui, o pessoal que está por detrás da tela aqui também, né? Apoiando, cada um de nós sabe, né, o emaranhado, a complexidade que é o ser humano. Nós somos complexos demais, nós carregamos as nossas limitações, nós carregamos os nossos medos, carregamos traumas do passado, né, às vezes situações não resolvidas ou mal resolvidas, carregamos os desafios do presente, desafios muitas vezes gigantescos, né, e muitos carregamos até o medo do futuro. Então, esse ser humano é o ser que o pastor lida, é o ser que a pastora lida, é o ser que nós lidamos. Então, eu diria assim, ingenuamente, pensar como pastor, que eu entraria para o ministério em 1988, pensando que eu lidaria com situações tranquilas e que eu não teria nenhum tipo de intercorrência, nenhum tipo de problema, nenhum tipo de tensão, seria ingenuidade, muita ingenuidade minha. Eu tenho, já na época eu tinha vários pastores na família, hoje eu tenho cerca de 30, somando os pastores da família da Esther e da minha família, nós temos mais de 30 pastores da nossa família. Então eu sabia onde eu estava entrando, sabia o barco onde eu estava entrando, sabia que não era um barco furado, sabia que a igreja ela carregaria as demandas, eu traria, junto com o meu ministério, nas demandas do ministério, lidar com problemas, não é? Então é inerente à natureza do ser, é inerente à natureza do pastor. Agora, eu tenho tido cuidado, o Grabes e Léo, também de não terceirizar problemas que sejam meus, limites que sejam meus como pastor, porque eu tenho as minhas limitações, e atribuir todos os problemas que eu tenho às pessoas com as quais eu lido, pastoreio, aconselho, enfim. Né? Os pastores lidam com problemas, as pessoas têm seus problemas, é previsível que elas tenham, mas os pastores lidam com os seus próprios problemas, com as suas próprias limitações. Com certeza. Pastor, acho que eu nunca perguntei isso para o senhor, a gente se conhece já há muito tempo, eu nunca perguntei, mas como que surgiu essa vontade, assim, esse chamado, como surgiu do seu chamado de pastorear uma igreja? Sim. A minha experiência de chamado para o ministério, ela veio, assim, de uma experiência que para mim, eu não tive um espaço de tempo, Léo, que eu possa dizer, ou quando eu assumi o ministério, que eu tenha tido problema ao assumir o ministério pastoral. A primeira igreja que eu pastoreei, ainda como acadêmico, né, em Campinas, as duas, Jardim do Lago e São Bernardo. Por quê? Vou falar então sobre a questão do meu chamado, da minha vocação. Desde Campestre, eu saí da roça, do sítio, com uns 9 anos, e fui para Campestre. Em Campestre, né, o meu pai sempre foi líder, meu pai era evangelista, meu pai era quase um pastor, né, ele pregava, colocava um aparelho, um alto-falante no jipe, pregava nas colônias de café, papai pregava nas praças, papai pregava em frente aos botecos. A gente era criança, a nossa função ali era entregar folheto e convidar as pessoas para a aglomeração que o meu pai fazia na frente dos bares, ou nas colônias de café, ou nas praças em Campestre. Né? O senhor morava na fazenda nessa época? Eu morava na fazenda, e quando nós mudamos para Campestre, para a cidadezinha, né, o meu pai, então, desenvolvia um trabalho missionário, um trabalho de evangelização lá. E nós ajudávamos nesse trabalho.
A minha vida em Campestre foi essa. Domingo à tarde, especialmente domingos à tarde, ou sábados à tarde, meu pai montava o aparato dele, um alto-falante imenso em cima do jipe, o equipamento elétrico dele lá, né? Meu pai gostava de mexer com isso, ele chegou a fazer até uma usina hidroelétrica no nosso sítio. Então ele montava um aparato lá e nós íamos pregar a palavra. Eu cresci desse jeito, eu cresci dessa forma. O meu bisavô, João Pereira Barbosa, em Machado, era um evangelista. O meu avô era um evangelista. O meu pai era um evangelista. Então, quando você pergunta para mim, qual foi o meu chamado, né? O que moveu esse chamado? Eu estava no meio dele. Eu, com certo sentido, o chamado para mim, como foi para o meu irmão Adonias, né? O bispo Adonias, ou como para o Paulo, né? Com o meu irmão mais novo, foi algo, eu posso dizer para vocês, sem forçação de barra, quase que inerente à natureza do nosso ser, por conta da vivência que nós tivemos com os nossos familiares, com os nossos tios, especialmente com o meu pai. O meu chamado é muito forte, vendo o que o meu pai fazia, e um desejo também de servir ao Senhor, de servir a Deus. Eu me afastei da igreja por um período, e esse período reforçou mais ainda o meu chamado, porque os 9 para 10 anos que eu vivi no mundão, lidando com drogas, né? Eu, como já alguns já sabem, eu cheguei até a plantar maconha em Poços de Caldas, uma vida miserável de pecado. Aquele contexto de pecado, até 1978, me fez abrir mais os olhos ainda para a necessidade de cuidar da minha própria alma e a necessidade de pregar a palavra, a necessidade de pregar o evangelho para os meus amigos naquele contexto lá em Poços de Caldas. Então, o meu chamado, ele foi tão somente, eu vivia num contexto de pessoas que pregavam, ministravam, e eu posso dizer para vocês assim, muito entre aspas, eu só continuei. Tanto é que eu fui para o ministério e eu não tive impacto de ir para o ministério e falar, eu sofri quando eu peguei a primeira igreja. Claro que eu tive problema, mas eu não sofri tanto, porque eu exerci toda a liderança em Poços de Caldas, como jovem, fui guia leigo, era o maior cargo que tinha na igreja, fui presidente dos juvenis, presidente dos jovens, fiz parte da antiga junta de ecônomos, que é o Ministério da Administração. Então não tive um impacto, um sofrimento quando eu iniciei o ministério, porque ele já fazia parte da minha vida. Entendi, amém. Achei interessante o senhor falar que foi uma coisa natural, né? Para mim foi, Grabes. Foi um anjo do Senhor que apareceu. Não, exatamente. Muitos têm um chamado que tem toda essa dimensão gloriosa e eu acho fantástico isso, né? É um chamado de Deus, um mover de Deus maravilhoso. Uma experiência extraordinária. Uma experiência extraordinária, super mística, né? Eu não tive uma experiência super mística, apesar de crer nessa dimensão. Continuo acreditando do mesmo jeito, eu creio que Deus é tremendo e Ele chama, é a multiforme graça e multiforme ação de Deus, né? Eu fui nesse mover, eu fazia o que eu faço hoje como pastor, eu fazia como líder em Poços de Caldas. Eu pregava, eu ia para o púlpito de uma igreja grande, como é Poços de Caldas ainda hoje, e eu continuei fazendo. É bom compartilhar isso, né? Porque às vezes Amém. A gente fica esperando, Exato. Deus mandou um e-mail, uma Verdade. carta, né? Verdade. Falando, você foi chamado para ser pastor. Às vezes Exato. não é assim, né? Não, mas você sabe que na época, Léo, desculpa, o Asaf soltou um cântico, um pouco depois, mas aquilo fez parte do reforço do meu chamado. Foi até um cântico que eu cantei em algum momento aqui com a Esther. Né? Quanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer. Tenho andado à procura do meu próprio bem viver. Enquanto existe por aí, não é? Tantas vidas, tantas pessoas perdidas e eu assim, querendo o prazer, não é? Essa música do Asaf me ajudou muito a tomar uma posição de realmente me render. Vocês sabem, eu já falei, né? Eu estava indo para os Estados Unidos em 86, exato, em 86, estava com o passaporte, estava com tudo certo para ir trabalhar nos Estados Unidos com primos que estão lá até hoje, não é? E isso sim por um ato, uma intervenção de Deus, viu, Grabes e Léo? Se vocês queriam uma intervenção de Deus no meu ministério, foi uma prova que eu pedi para o Senhor num concílio regional que eu fui em 85, que Ele me revelasse, que Ele me mostrasse, né, que se era para eu ir ou não, e eu disse, se eu for eleito para algum cargo na região, na 5ª região, eu não iria para os Estados Unidos e iria para o ministério. E o que aconteceu? Eu fui eleito para um cargo e eu então decidi ir para o ministério em resumo, né? Amém, amém. Pastor,
quando o senhor era presidente do... Léo, só um minutinho. Pra você que tá assistindo aí de casa, a gente ainda vai chegar na pergunta sobre a plantação de maconha. Calma. Isso da cadeia, hein? Isso já passou, tá? Faz muito tempo, não faz pouco tempo já não. prescreveu o meu crime. Como que o senhor também entrou no mundo da música, pastor? Que hoje o senhor toca violão, gosta de cantar. O senhor sempre tocou violão na sua vida toda? Porque parece que faz muito tempo que o senhor toca. O senhor toca muito bem, inclusive. Parabéns. Mas como que surgiu isso na vida do senhor? O violão surgiu, logo que eu voltei para Poços de Caldas, que eu voltei para a igreja em Poços de Caldas, a mocidade da igreja passou por um problema e simplesmente a mocidade desapareceu da igreja. Foi uma experiência muito triste, dramática em 77 para 78. Em 78, quem tocava violão em Poços de Caldas, na igreja metodista? Uma tia minha, tia Cristina, esposa do tio Rubens, e só. Nós não tínhamos ninguém. Quando estava lá ainda o reverendo Arlindo Rodrigues Rocha, estava lá o Ailton, o filho dele, que hoje é médico no Mato Grosso. Mas quando o reverendo Arlindo foi embora, só ficou a minha tia Cristina. Antes do reverendo sair, do reverendo Arlindo, o Ailton, filho do pastor Arlindo, eu mostrei interesse de aprender violão. E eu comprei um violão, vou falar a cor do violão aqui, mas vocês não riem não. A cor do violão era um azul. Nossa. Mas era um azul escuro, que doía até a vista do pobre cidadão que ficava me vendo tocar lá. E o Ailton começou a me ensinar o primeiro cântico, não me esqueço até hoje do primeiro cântico que ele me ensinou. Era assim, não sei como explicar tanta beleza. Era uma bocinha gostosa. Vou transmitir as boas novas lá do céu, sim, lá do céu. O nome dele é tão pequeno, mas vale pelo mundo inteiro. Eu gosto do pequeno nome, Jesus. Linda musiquinha que o Ailton me ensinou. Louva a Deus pela vida do Ailton, não é? Maravilhoso, querido, amado, médico no Mato Grosso hoje. Ele me ensinou o violão e por muitos anos, por muito tempo, eu tocava aquele violão nas nossas vigílias, nos nossos cultos ali. E até que chegou uma galera mais nova, foram aprendendo, a gente foi ensinando também, e renovou o louvor em Poços de Caldas. E hoje é uma potência, né, o louvor em Poços de Caldas. Mas foi assim que eu aprendi. E eu amo tocar, eu toco quase todo dia, né, Carol? Toco quase todo dia. As meninas ficam bravas, especialmente a Ana Júlia, né? Pai, para de tocar. Poxa, filha, estou tocando baixinho, mas ela ouve, tem uma sensibilidade, o ouvido da Júlia, que é um negócio maluco. Eu toco, amo tocar, amo cantar e amo adorar a Deus acima de tudo. Amém. Tem muita gente. E o pastor Natanael foi meu primeiro professor de violão. Fui mestre desse caboclo aqui. A igreja tem que dar graças a Deus pelo professor Natanael. Brincadeira, né? Nós tivemos umas aulas iniciais, né, Grabes? Foi. E depois o Grabes foi para a internet e arrebentou. Eu louvo a Deus toda vez que eu te vejo tocando ali na frente. Glória a Deus. Deus honra a tua vida. Isso também é um caso, né, cara, de não ter... Sei lá, não sei se você teve um chamado específico, mas, tipo, na sua família não tinha ninguém no louvor quando você começou a tocar, né? Antes de eu nascer, lá em Garapava, meus pais participavam do louvor. Uhum. Aí, depois eles mudaram de cidade, mudou toda a circunstância, né? E eles pararam. Mas, sempre tive contato, né? Uhum. Graças a Deus. Vou falar pra Tati que os pais dela faziam parte do louvor, então Tá precisando de voz aí. A Tati não pode ouvir. A Tati e o Guizão já tocaram com meu pai. Meu pai andou cantando na vila umas vezes. Sério? Legal. Faz tempo, hein? Meu pai tinha cabelo ainda. Nossa! Faz tempo. Ô, pastor, o senhor falou, o senhor é da igreja, então, desde sempre? Desde que eu nasci, do ventre da minha mãe. Queria que o senhor comentasse um pouco sobre como a mentalidade dos metodistas mudou nesse tempo, né? De antigamente, quando o senhor era jovem, até hoje, né? Questão de renovação espiritual, de vida no espírito, e até mesmo sobre a escola dominical, né? Que persiste até os dias de hoje. Bom, eu louvo a Deus porque assim, a gente percebe que a igreja ela é uma instituição divina humana, é uma instituição divina porque ela é do Senhor, não é?
mas ela é movida, tocada por nós, né, seres humanos. E como o Espírito de Deus é dinâmico, e a palavra de Deus diz que o Espírito assopra onde quer, Grabes, num certo sentido, eu louvo a Deus porque a igreja que eu hoje sou pastor e participo não é a mesma que eu nasci. Apesar de ter nascido em uma igreja rural, né, uma igreja da roça, e que não acompanhava, não existia, na verdade, modismos, porque quando eu nasci em 1958, e que eu tenho consciência de estar na igreja a partir de 1965, 66, não existia, o movimento pentecostal estava circunscrito à Assembleia de Deus e Congregação Cristã, não havia chegado lá ainda. Então, para nós, as comunidades surgiram a partir de 1978, 80, não existia nenhuma comunidade até aquele contexto. O movimento pentecostal, que aflorou mais, foi a partir de 1964, mas nós vivíamos na roça e depois em campestre. Então, para nós, o universo evangélico nosso era um universo conservador, era um universo protestante, um universo tradicional, e nós não nos movíamos, nós não tínhamos a tentação de mudar de igreja. Era inconcebível, não se imaginava um metodista saindo da igreja que ele frequentava, mesmo porque nem tinha outra. Não tinha outra, não tínhamos alternativa nenhuma. Era a nossa igreja e nós amávamos a igreja do jeito que ela era. Então, eu vejo, respondendo a pergunta, né, eu vejo esse mover hoje, não um mover de sair de igreja, ir para lá, para cá, essa onda assustadora, né, que nós temos vivido hoje de uma sociedade líquida e de uma igreja líquida, onde as pessoas não se firmam, elas banalizam o nível de comprometimento. O senhor acha que a igreja hoje, assim, no geral, né, não dá para generalizar, mas ela tem sido mais superficial? Ela tem sido... Os crentes têm sido mais superficiais nesse tempo de hoje? Tem, porque o que elas estão procurando? A igreja não está procurando fundamento na palavra. A igreja procura a última onda. Onde está a última onda, eu vou surfar. A onda de superficialidade, ela se dá por diversos fatores, mas um dos fatores para mim, está ligado exatamente isso. A superficialidade, a uma visão periférica, uma visão cega, uma visão caolha, né, onde as pessoas querem resolver problemas circunstanciais, não é? E aí então elas vêm para uma igreja, não resolve, elas vão para outra, não resolve, elas vão para outra, e elas caminham dessa forma num ciclo interminável. Muitas acabam acomodando em uma ou voltando, e outras acabam se afastando, porque essa postura, né, de meramente resolver problema e não aprofundar nos preceitos da palavra, para mim tem sido fatal para a igreja evangélica hoje. Pastor, muitas vezes a gente está dentro da igreja e a gente percebe que a gente está muito frio, sabe? A gente está muito frio, tipo, nossa, o que eu posso fazer para ser aquele crente que lê a palavra, que tem essa vontade de ler a palavra, que tem essa vontade de louvar e levantar a mão no louvor e tudo mais. O senhor tem uma dica ou algo que seja fundamental para essa vontade crescer dentro do nosso coração, assim? Eu assim, o Léo, Grabes e queridos, né, que vão ouvir aí, eu entendo que deveria ser inerente à natureza do crente o desejo de crescer, o desejo de aprender mais, eu diria, os conteúdos da palavra, e o desejo de viver debaixo do fluir do Espírito Santo. Eu ia ministrar ontem à noite, acabei não ministrando, mas no outro domingo, depois do Bispo Adonias, eu vou ministrar sobre esse tema. É vital essa preocupação sua, essa questão, ela é vital. A igreja, ela não se move de outra forma. A igreja, eu posso arriscar dizer para vocês, Grabes e Léo, que a igreja não é igreja quando ela não tem essa realidade espiritual que a move. O crente, ele precisa ter, você quer uma dica, quer uma direção, quer uma orientação, eu posso passar para você, mesmo porque foi Jesus quem disse, eu vou apenas ser um eco do que Jesus disse, não é? Fecha a tua porta, quando você orar, fecha a tua porta atrás de você, não é? Coloca-te diante da presença do Pai em secreto, e
Pai que te vê em secreto te recompensará. Aqui ele não está falando de teologia da prosperidade. Aqui ele não está falando de você ficar rico. Recompensará no sentido de que a presença dele será real na sua vida, o mover do Espírito Santo será real na tua vida, e você virá na igreja. E daqui é um conceito importante para todos nós, viu? A grande tragédia da igreja hoje, das nossas igrejas, meus amados, é que as pessoas vivem longe de Deus a semana inteira. Elas não têm tempo para o Senhor, elas não oram, elas não buscam, elas não vivem este fluir de Deus na vida delas. E aí então, no final de semana, e aí também respondendo a outra pergunta, um pouco dentro dela, a questão da superficialidade, está que eu fico longe de Deus a semana inteira, e no final de semana eu venho para a igreja para ver se o pastor ou a pastora, ou o professor da escola dominical resolva o meu problema, fale um negócio bonito, mova as minhas emoções, mova a dimensão espiritual ao meu favor, no domingo. Na segunda-feira, eu não oro, eu não busco. Na terça-feira, eu não tenho comunhão com Deus, eu não tenho comunhão em momento nenhum. No domingo, eu vou na igreja para me abastecer. A igreja não é isso. A igreja é um lugar que eu venho, claro, para me abastecer também. Mas a igreja é um lugar que eu venho fluir no Espírito com os meus irmãos, adorar o Senhor com os meus irmãos, ter a manifestação dos dons espirituais com os meus irmãos. E essa experiência do mover de Deus no culto, ela advém da minha vida de intimidade com Deus. Agora, se os crentes não têm intimidade com Deus e ficam esperando que aconteça tudo no domingo, não vai acontecer. Exato, exatamente. Pastor, eu queria saber uma coisa também do senhor, uma coisa mais pessoal, assim. Como que era o senhor na escola? Como que o senhor, se o senhor era estudioso, era aquele menino inteligente da sala, ou se o senhor era da turma do fundão? Como que era? Eu fui meio da turma do fundão, cara. O período que eu me lembro em Campestre, quando logo que eu voltei da roça, nós entramos para o ensino bastante atrasados, bem atrasados, né? Então, em Campestre, eu lembro pouco, né? Mas o pouco que eu me lembro, eu tive muita dificuldade. E eu não era da turma que sentava atrás. Por conta da miopia, alta miopia que eu tinha, eu sentava na frente. Mas eu sentava na frente para ficar perto do quadro, para enxergar a letra ali, que é da professora Zélia. Desde aquela época o senhor já tinha miopia? Já tinha miopia. Maria Aparecida de Souza Martins, professoras amadas, que a gente não esquece o nome, né? Então eu sentava na frente para enxergar. Só que quando eu fui para Poços de Caldas, já no ensino fundamental e médio, eu já estava afastado, eu fiquei 10 anos longe. Então o meu período de estudo em Poços de Caldas foi terrível, porque eu às vezes fumava maconha, né? Ia para a escola, ou bebia, e essa coisa toda, matava a aula. Mas eu, graças a Deus, eu consegui me formar, né? Completar o ensino médio, o ensino fundamental. Mas eu não recomendo a ninguém que tenha o estilo de vida que eu tive como aluno, por conta de uma fase muito grande de 10 anos, eu estava afastado de Deus, afastado da igreja e ter vivido esse tipo de testemunho. Mas depois eu me vinguei de mim mesmo e de Satanás, porque eu me tornei o quê? Eu me tornei um evangelista dentro de todas as escolas que eu fumava maconha e eu ia drogado, eu fui evangelizar de classe em classe. Olha. Eu pegava o meu violãozinho azul, procurava a diretora da escola, do colégio estadual, que hoje é o museu ali no centro de Poços, do antigo colégio marista, que é um colégio municipal gigantesco, um outro colégio que eu estudei num bairro lá, um colégio católico chamado Jesus Maria José. Eu procurava os diretores e pedia se eu não poderia ir lá, a partir de 1979, dar o meu testemunho de libertação. Todos os diretores deixavam, e eu pegava o meu violãozinho, e ia para a sala de aula, de sala em sala, e eu tive experiências maravilhosas nos colégios que eu estudei, pregando a palavra, cantando. Eu estabeleci um método de evangelização, porque eu pegava comerciais de televisão, tipo, ao sucesso com Hollywood. O que faz o mundo mais gostoso? Era uma bebida chamada Martini. Quem sabe o que quer vai mais longe, Marlboro.
quem mais? Uma série de comerciais, Coca-Cola, isto é que é, Coca-Cola é que é. Eu juntava esses comerciais e eu ia para a sala de aula dizer que Jesus era mais importante do que tudo isso. E mandava brasa e tive experiências maravilhosas, pregando em todas as escolas que eu fumei maconha. Olha. Já que a gente entrou nesse assunto, Vixe. conta pra gente um pouco do testemunho do senhor, pastor. Como o senhor se envolveu com isso, depois como o senhor foi liberto. Conto sim. O primeiro contato que o senhor teve com esse mundo do crime aí, de plantar maconha. Não, eu me lembro tudo muito bem disso. Há um pensamento que diz que as más companhias corrompem os bons costumes, não é? Eu nasci num lar cristão, meus bisavós, meus avós, meus pais, todos os meus tios, não é? Temos poucos primos afastados de Deus, né? Todos crentes. Eu vivi nesse contexto. Em Campestre, quando nós mudamos do sítio para a cidade, lá eu comecei a me afastar. No final, pouco antes de ir para Poços de Caldas, comecei a beber. Quando eu cheguei em Poços de Caldas, eu conheci uns vizinhos que bebiam e mexiam com drogas. Na época, quais eram as drogas que nós tínhamos acesso? Na década de 70, início da década de 70, maconha, os psicotrópicos, né, os comprimidos, que seriam o êxtase e outros comprimidos hoje, mas na época era Optalidon, Mandrix, que você tomava combinado com bebida e aquilo te deixava muito louco. E chás que nós fazíamos de cogumelo, chá de lírio, mas especialmente a maconha. Os meus amigos me convidaram uma vez, estava em casa, me convidaram para, a palavra deles foi, vamos entrar numas. Eu falei, entrar numas, o que é isso, né? Não, entrar numa de ficar louco. Eu falei, mas o que é isso? Meio bobão chegando de Campestre, né, Caipirovski, e vamos entrar numas e por aí vai. E eu fomos para um gramado, aquela lua, aquele luar bonito, essa coisa toda. Eles me apresentaram, falaram, dá uma tragada nisso aqui, mas não joga para o estômago, fecha a garganta e joga para a cabeça. E eu dei o primeiro trago, puxei, fechei a garganta, joguei para a cabeça e gostei da desgraça. Era a maconha, e eles me apresentaram a maconha dessa forma. A maconha, o que acontece? Você dá o primeiro trago, você dá o trago, né? Você fecha a garganta e joga para a cabeça, então ela sobe para a cabeça e ela vai afetar os teus neurônios, você vai, então, entrar numas. E ali nós entramos numas de ver a estrela cadente, de ver a lua cair em cima da gente, e você cria toda essa fantasia e por aí vai. E às vezes bêbado, misturando com psicotrópico, então eu entrei nesse universo por conta de amizade. Então, um conselho para os pais. Veja lá com quem seus filhos andam. Conselho para os pais. O seu filho tem tendência de gostar mais dos amigos do mundo do que dos amigos da igreja. Cuidado, porque aí é uma porta aberta para se afastar de Deus e nunca mais voltar. Exatamente. Eu conheci a maconha aí. Eu achei interessante o senhor falar o seguinte, né? Com certeza os amigos foi a porta de entrada, né? Que ofereceu para o senhor. Sim, meus amigos, sim. Mas antes de fumar maconha, o senhor já tinha bebido antes? Já. E aí está um ponto que muita gente discorda, né? Até mesmo eu já ouvi cristãos evangélicos defenderem a bebida, né? Um vinhozinho de vez em quando, não tem problema. Além da gente se abstendo porque a gente é metodista, eu condeno a bebida, porque eu tenho um problema na família, um tio meu é alcoólatra e dá muito trabalho. E além disso, as pessoas não se atentam que a bebida é a porta de entrada para muitas drogas, né? Sim. A bebida é uma droga. Sim. Né? E se a pessoa já é propensa, ela pode entrar pela bebida e pegar drogas mais pesadas. Né? São as chamadas drogas lícitas, o Grabes. Elas são o caminho. Tem gente que para nas drogas lícitas, né? Fica no vinho, fica na cerveja, na bebida, no uísque, no rum, no conhaque e por aí vai. Param nas drogas lícitas. Mas geralmente a moçada não para, porque elas são sempre desafiadas ou sempre convidadas para avançar um pouco mais. O que aconteceu comigo? A questão da bebida, o Grabes, eu diria assim que não é à toa que o Ministério da Saúde adverte, né? Se beber, não dirija. O que você vê, tanto dentro do contexto do Antigo como do Novo Testamento hoje não, o contexto do Antigo e Novo Testamento,
você vai ver ali que não há uma proibição absoluta da questão da bebida. O vinho era usado no contexto do Antigo Testamento, não é? Nos festejos, na comunidade judaica e por aí vai. Por que que Wesley, né, nós, historicamente metodistas, somos abstêmios do álcool com bebida? Mesmo você defendendo, fala, não, lá na Bíblia, né, usava o vinho, no Novo Testamento Paulo recomendou para Timóteo beber, Jesus transformou água em vinho, essas coisas todas, não é? Quando você caminha 2000 anos e você descobre que o maior índice de divórcio, o maior índice de acidente é por causa de bebida e por causa de drogas também, que conclusão que nós chegamos, né? A impossibilidade da falta de equilíbrio nos leva a tomar uma posição que o Wesley tomou no contexto da Londres, da grande Londres, de 1938 em diante, especialmente, né? Nós somos abstêmios do álcool como bebida por conta da tragédia, da desgraça, né? E do desserviço que o vício no álcool traz hoje para a nossa sociedade. Então, a bebida permitida, né, ela é entrada para as drogas e aí, então, quem entra nesse universo não tem limite mais. Isso daí é para ficar bem claro, porque muitas vezes o pessoal pergunta, não, mas por que não pode beber dentro da igreja? Ele é cristão, não bebe, não sei o que tem. Isso é para deixar mais claro, né, que é uma coisa o porquê, mais... Né? Hã? O porquê da gente se abster. Porquê, exatamente, o porquê da gente não praticar esse ato, né? Então, mas olha só, pegando um gancho que você está falando, não posso esquecer de falar isso. Efésios capítulo 5, versículo 18 diz o seguinte: não embriagueis com o vinho, o mesmo Paulo que disse para Timóteo beber um pouco de vinho, que era bom para o estômago dele. Né? Eu não sei onde Paulo achou essa receita, mas de qualquer maneira, a gente sabe que o álcool não é bom para o estômago. Mas é possível que ele estivesse falando até de algum suco, alguma coisa relacionada ao vinho. Também não devia ter o teor alcoólico que tem hoje. É o que se tem hoje, né? Mas a grande questão é que, então, logo depois, Paulo, quando escreve a carta aos irmãos de Éfeso, ele diz o quê? Não embriagueis com vinho no qual há contenda, ou no qual há dissolução. Ou seja, a dica que Paulo deixa, né? O que acontece com a bebida? Está lá em Provérbios. Para quem são os ais? Para quem são as feridas sem causa? Para quem são os aborrecimentos? Para aqueles que se demoram na bebida. Sim. E por aí vai. Um texto que eu estou citando aqui, sem citar o versículo, o capítulo que eu não me lembro. O que Paulo diz em Efésios? Não embriagueis com vinho no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Amém. Eu fico impressionado porque que os crentes gostam de discutir. Por que eu não posso beber? E eu não vejo esses mesmos crentes preocupados porque eles não estão cheios do Espírito Santo. Essa deveria a maior discussão na vida da igreja, porque ela é vital para nós. Ser cheio do Espírito Santo é vital. E diz respeito à nossa salvação. Cheio de mosto, de bebida, traz tropeço para nós. Pega Efésios 5,18, lê ali, medita, reflete, você nunca mais vai colocar bebida na boca. É verdade. Com certeza. Pastor, o senhor que tem mais de 30 anos aí de pastoreado, deve ter visto muita situação, vivido muito sobrenatural, né? Tanto da parte de Deus, como manifestação, assim, né? Sim. O senhor já chegou a sentir medo, assim, a ficar meio recuado? Eu já passei algumas experiências em Poços de Caldas, em Campinas, Campo Grande, mas especialmente em Presidente Venceslau, que eu pastoreei 7 anos, nós vivemos experiências assustadoras de possessão demoníaca. Uma das fortes foi em Poços de Caldas. Poços de Caldas nós tivemos por volta de 80, 82, 83, 84, eu não lembro exatamente o ano. Se converteu no acampamento de carnaval, todos os jovens que não eram crentes foram e se converteram. Hoje nós temos, inclusive, em Poços de Caldas, lá o Wolfgram e Betânia, que estão firmes, não é? O Cláudio, que mora nos Estados Unidos, na Flórida, hoje, firme, e tantos desses meninos, né? Nós terminamos o acampamento, tipo no domingo, aliás, na terça-feira. No sábado, nós fizemos o pós-acampamento, como, aliás, a gente costuma fazer aqui, né? No pós-acampamento daquele ano, a mocidade estava sentada na igreja de Pós-Caldas, do lado direito, um culto maravilhoso, gostoso, eu era o líder. De repente, eu vi uma mulher entrar e sentar no último banco. Eu saí, fui lá dar atenção para ela. Ela não era da igreja? Não era da igreja.
E quando eu cheguei e perguntei para ela o que ela queria, ela falou em voz bem alta, bem grossa. Eu vim buscá-los. Caramba. Eles são meus. Forte, hein? Assustada. Ô, Carol, Não pra vai vocês que dormir. não estão vendo aí, a Na Carol hora. tá aqui atrás. É. Eu vim buscá-los. Eles são meus. Cara, se você pensou que eu tive medo em algumas vezes, em muitas vezes eu arrepiei do cabelo até Tá doido, a pastor. ponta do dedão do pé. Mas na palavra daquela mulher, eu vim buscá-los, eles são meus. Imediatamente eu chamei, estava lá Adonias, o Mesaque, meu irmão, mais outros meninos da igreja, meninas, vieram e nós começamos a orar, expulsar aquele demônio. Ele gritava, ele resmungava, ele cuspia, a mulher caiu no chão ali, e xingando e gritava, eles são meus, eu vim buscá-los. Os adolescentes e jovens na época que jamais tinham visto Tinha isso. algum pastor lá na Não, hora? só estávamos Só os- nós. só os estávamos jovens. nós. Eu era o líder, certamente a diretoria estava presente ali, mas nós expulsamos o demônio daquela mulher, não é? E foi assim, não foi a primeira experiência, mas foi a experiência mais forte que nós tivemos em Poços de Caldas, de perceber, viu, galera que vai assistir, né? E vocês que estão aqui, a dimensão espiritual da igreja, gente. Gente, a igreja não é meramente um lugar do nosso convívio social. É legal o convívio social, nossa comunhão é uma bênção, não é? Mas é um pouco mais acima. Acontece na dimensão espiritual algo que transcende totalmente o nosso convívio. Por isso a gente precisa ter mais maturidade. A gente tem que aprender a amar. Aprenda a amar no contexto da mocidade da igreja, porque há uma dimensão espiritual e há demônios que estão interessados em criar divisão, há demônios interessados em dividir, porque eles sabem que nós divididos não produziremos. Essa foi uma das experiências, assim, muito fortes que eu tive, mas além destas, dezenas e dezenas de outras experiências. É por isso que a gente sempre tem que vigiar, né? Exatamente. Vigiar Com e orar certeza. muito. Com certeza. E pastor, ainda nessa pegada aí, se o senhor tiver alguma pergunta pra gente também, é um bate-papo aqui, viu? O senhor tá aí Tamo numa respondendo. conversa. Respondendo tudo. O senhor tá respondendo tudo, a gente tá mandando. Vocês perguntaram a questão das drogas, né? A questão das drogas. Como a gente fica, quando você quer satisfazer os seus prazeres, em detrimento da vontade de Deus e do propósito de Deus, né? Você não percebe os riscos que você corre, né? As burradas que você comete, e você subestima, você ri das autoridades, porque nós ríamos das autoridades na época, não é? Os nossos amigos, eu não vou citar nome, eu quase que citei aqui, mas que mexiam com o tráfico, né? Eu tenho o nome deles aqui na ponta da língua. Grande parte deles morreram, não é? Grande parte deles, na época, nós estávamos no regime militar e não tinha direitos humanos. O que acontecia? A polícia simplesmente arrebentava com eles, não é? Com os caras que eram presos. Eu, da galera, fui o único que não fui intimado para ir na polícia e que não fui preso lá em Poços de Caldas na década de 70. Deus me guardou, Deus me livrou demais, não é? E assim, atitudes como a nossa de plantar maconha, que nós começamos a pegar sementes, né? A maconha vem compactada no tijolo, né? Dá 1 quilo mais ou menos, e você compra 1/4 de um tijolo, é uma dola, enfim, ou você compra um baseado, ou alguns baseados, né? Nós deschavávamos esse fumo, pegava a semente e guardava a semente. A semente, ela é incinerada. Quando você curte a maconha, ela morre, ela perde o poder de germinação, mas algumas conseguem germinar. Nós descobrimos isso. Como é que o senhor descobriu isso? Nós, numa palestra da Polícia Civil. O senhor tá brincando. Nós fomos numa palestra da Polícia Civil em Poços de Caldas, Nem vamos dar muita ideia, no centro não, então. administrativo. Sim, senhor. Nós aprendemos a plantar maconha com a polícia. Assim, todo respeito à Polícia Mineira, a polícia fantástica, né, como é a nossa aqui em São Paulo. Eles estavam dando uma palestra no centro administrativo municipal, que era um teatro, não é?
E Deus foi maravilhoso, porque também Deus me fez voltar lá para apresentar uma cantata de Natal nesse mesmo teatro que eu aprendi a plantar maconha. Estou falando. Glória a Deus. O policial estava orientando da seguinte forma: na escadaria do centro administrativo municipal, no teatro, na escadaria interna, pacotes de maconha, e eles mostrando, essa maconha foi curtida no cunhaque, essa maconha foi curtida assim, essa maconha, aqui é o pé de maconha, aqui é isso, aqui é aquilo. Aí um gaiato lá, que devia ser consumidor de maconha, perguntou, e as sementes? Você está mostrando a semente aí, policial? Da Polícia Civil, tá? Não era da Polícia Militar, não, lá em Poços de Caldas. A semente germina, o policial simplesmente virou e fala o quê? Olha, geralmente a semente não germina porque quando você compacta a maconha, quando você curte a maconha, ela perde o poder de germinação. Mas tem algumas sementes que vingam. Pronto. Nossa. Bastou para nós olharmos a nossa galera, os maconheiros estavam tudo lá. Acendeu toda a lâmpada, a luzinha na cabeça. A galera olhou um para lá, o outro para cá e falou, yes! Né? Adivinha, naquela noite nós combinamos, galera, toda a maconha que nós comprarmos agora, quando for de chavar, né, separar a semente da maconha, guarda, pastor. Passamos a guardar, em frente à minha casa lá em Poços, não vou falar o endereço, né, porque o meu amigo morava em frente, a mãe dele tinha um jardim imenso e tinha caixinhas pequenininhas de muda, ele começou a enfiar a sementinha de maconha lá. Adivinha, de cada 50, 60, sei lá quantas, não me lembro exatamente, saía 5, 6 pés de maconha. O grande problema é que aquilo começou a crescer, cara. Aquilo começou a crescer ficou e nós alto. falamos, o que nós vamos fazer agora, caramba? E aí, então, nós ficamos apavorados. Eu fui no final da rua, tinha um bar lá, também não vou falar o nome do bar do cara, que está aqui na ponta da língua. Nós pegamos umas caixas de cinzano, bebida cinzano, né, garrafas. Era caixa de papelão com grade. Eu fui lá pedir algumas com um amigo, trouxemos, colocamos as maconhas, os pés de maconha ali dentro daquilo. Isso era 76, por aí, 1976. Subimos uma rua, não vou falar o nome também, descemos, o meu irmão morou nesse bairro, do outro lado da montanha, uma clareira grande, maior do que essa igreja, da nossa igreja, nós plantamos a maconha. E a miserável da maconha, adivinha, cresceu. Nossa. Desse tamanho, desse tamanho, desse tamanho, desse tamanho, ficou aqueles pés de maconhas gigantescos. Nós fumamos maconha por muito tempo lá, mas a gente acabava não aproveitando bem a maconha, porque a maconha tinha que ser curtida, e a gente não sabia curtir aquilo. Entendi. Mas, lamentavelmente, eis aqui. Ainda bem, graças a Deus, plantador de maconha. E como é que o senhor ficou liberto, pastor? Como é que o senhor foi liberto? Em 78, no final de 77, eu fui convidado para ir no acampamento da Igreja Presbiteriana em Machado, sul de Minas. Umas primas, talvez nem sei até que seria interessante se elas assistissem. Eu fui passear no sítio do tio Paulo, tio amado, querido, lá em Machado, e eu levei, dentro de um maço de cigarro, eu fumava Hollywood, eu tirei vários cigarros, e no fim do maço de cigarro, eu enfiei um monte de baseado, e enchi de cigarro novamente. E pus no bolso aquilo normal, porque a polícia não ia abrir o maço de cigarro para ver se tinha maconha lá dentro, né? E fui para o sítio do meu tio. Era a Semana Santa de 78. 77, final de 77, isso, foi 77, porque 78 eu já estava me firmando. As minhas primas me convidaram, Laene, Rosana e Laísa, para ir no acampamento que estava tendo lá na Semana Santa. Estava frio pra caramba, era abril ou maio, e eu fui num dia, não gostei muito, porque eu tinha levado os baseados para fumar no alto do cafezal lá, para entrar numas, e tal. E no outro dia eu fui, no sábado de manhã eu fui, estava ministrando a palavra o pastor Daniel. E eu me converti naquele sábado de manhã. Eu atribuo a minha conversão, ou o início do agir de Deus na minha vida, porque o pastor lia aquele texto de Efésios, capítulo 1, versículos 3 em diante, que dizia: Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis em amor, e nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos em quem temos a redenção pelo seu sangue, o qual é o beneplácito da nossa, e vai por aí, vai dizendo que nós fomos amados, predestinados e adotados. Quando eu ouvi esse texto, cara, né, que Deus me escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo, para eu ser santo, irrepreensível, eu não era santo,
eu era repreensível, eu não amava a Deus, eu amava as drogas, eu amava os meus amigos, não respeitava os meus pais, estava vivendo uma vida miserável. Quando o pastor Daniel ministrou essa palavra, neste sábado de manhã, essa palavra me tocou, me moveu. No domingo de manhã eu fui novamente, não sei se à tarde eu fui, eu sei que era sábado de manhã. E a partir daí eu voltei para a igreja, esse amigo lá, o Ailton, que me ensinou a tocar violão, ainda estava em Poços de Caldas, não é? Comecei a voltar devagar para a igreja, fiz amizade com o Ailton, Arleia, outros meninos da igreja. Você vê o que é a importância da amizade, né? Os pais precisam entender isso. Faça com que os seus filhos tenham amizade com a moçada da igreja. Cuidado quando eles têm mais amizade com pessoas de fora. Fiz amizade com esses meninos. O Ailton, o pastor Arlindo, nos visitava muito lá em Poços de Caldas. E através da amizade dele, eu fui me firmando na igreja e estou firme até hoje. Graças a Deus. O pastor, acho interessante também te comentar, né? Mudando um pouco de assunto, de pato para ganso. Vamos lá. A questão sobre relacionamento. Pelo que eu conheço da história do senhor, você foi conhecer a Esther já com um pouco mais de idade, né? Não muito velho, mas também não muito novo. Engraçadinho. E aí, como é que foi manter o pastorado, né? Pastoreado em santidade, sendo pastor solteiro, segurando as pontas aí nesse período? Foi muito difícil? Foi mais tranquilo? Foi muito difícil. Não foi fácil, não. Mesmo porque não é fácil, né? Você manter um padrão de santidade. Você literalmente nada contra a correnteza, né? E para mim foi muito isso, né? Literalmente, para mim que estava nas drogas, que estava na prostituição, que estava vivendo a vida mundana, que estava na bebida, eu não tinha nenhum freio moral, nenhum freio comportamental. Eu não tinha nenhum freio, né? Então eu vim para a igreja, mas eu louvo a Deus porque a partir de 78, quando eu me firmei mesmo, né, e me envolvi com a igreja em Poços de Caldas, eu nunca mais caí. Eu nunca mais caí na prostituição, eu nunca mais caí nas drogas. Deus foi trabalhando, ministrando sobre a minha vida, né? Foi um processo doloroso. Namorei umas meninas em Poços de Caldas. Essa vivência, né, da galera da igreja, sai muito namorico, né? Sai muito namoro. Alguns namoros que dão certo, outros não. Alguns caras que ficam enrolando as meninas da igreja, entendeu? E não casam. Vixe, sentiu uma tensão no ar. Não, e algumas meninas também ficam enrolando os caras, né, Léo? Existe. Então acontece muito esses namoros, né? A coisa mais natural. Por que acontece? A gente convive, gente, né? A probabilidade da gente namorar entre a gente é a coisa mais comum. Então, Poços de Caldas teve muito isso. Eu namorei pelo menos 2, 3 meninas na igreja em Poços de Caldas. Experiência gostosa. Somos amigos até hoje, né? Experiência bacana. E uma experiência que você tem que ter maturidade, porque como a gente convive muito, a gente confunde às vezes amizade com namoro, e aí você se apaixona, o negócio não corresponde. Eu sofri pra caramba em Poços de Caldas, porque eu gostei de uma menina lá, particularmente de uma dessas, que eu carregava um caminhão de areia nas costas por causa dela. E o problema é que toda a meninada da igreja gostava dela, e ela não namorou nenhum de nós, casou e ficou feliz para sempre, amiga, querida, amada, que coisa preciosa foi esse convívio em Poços de Caldas, né? Então, assim, até uma palavra para a moçada da igreja, galera, tenha maturidade, tenha sabedoria, porque a probabilidade da gente gostar é a coisa mais natural que tem. E tomara que dê casamento no nosso meio, ou no contexto hoje, como deu em Poços de Caldas. Lá, nem conto o que deu lá em Poços de Caldas de namoro, que virou casamento hoje. A coisa mais linda do mundo. Mas algumas tristezas, né? Porque às vezes o negócio não corresponde, só o Senhor. Fui para o seminário, no seminário eu namorei uma menina. O senhor era namorador, então? Não, eu gostava de dar uma namoradinha. Não deu certo, menina querida, uma bênção. Fui para o ministério, namorei 3 meninas, já como pastor. Assim, eu tive que ser vigilante, tá? Eu estava já com 30 e poucos anos.
Não foi fácil manter vida de santidade, de pureza, de integridade, mas mantive, Deus guardou, sustentou. E então eu conheci a Esther, cara. E aí o negócio pegou. E aí foi. Né? A Esther não teve outro jeito, não. Muito lindinha, eu estava no casamento dela, do irmão dela, e era magrelinha, a Esther pesava 49 quilos, toda, né, espertinha, para lá para cá, batendo foto. Eu olhei e pensei, caramba, que gracinha a irmã do Gessé, né? E eu tinha ido no casamento do irmão dela, que era meu colega pastor, para conhecer uma cunhada dele que ele queria que eu casasse. O senhor já foi com segundas intenções. Eu já fui lá com segundas intenções. Mas só que a Esther estava lá e eu tirei o olho da moça e olhei para a Esther e falei, eis a mulher. E estamos aí. E dela Quantos veio anos, a Carol, pastor? Veio a Carol, né, a Ana Carolina, veio a Júlia e o Carlos. Oi? Quantos anos faz? 27. 27 anos. 27 anos. Eu e a Esther namoramos 7 a 8 meses só. Foi um namoro rápido, porque eu não queria ficar namorando muito, porque ficar namorando muito é complicado, né? Tem que casar rápido, né, Léo? Mais rápido possível. E tem sido bênção, né? Tem sido bênção. Amém. Glória a Deus, pastor. Vamos encerrar? Bora. Vamos encerrar. Que tempo gostoso aqui, né? E o tempo passou rápido, hein? Faz O tempo quanto passou rápido. Só tempo? quero dizer que Deus deu 3 filhos maravilhosos, né? O Carlos, Ana Júlia, Ana Carolina, são uma bênção de Deus. Tem umas coisinhas, mas eu não posso falar aqui. Mas Deus foi muito bom para mim com a Esther, Amém. tendo dado estas 2 filhas lindas, maravilhosas, que nós amamos, viu, filha? E amamos o Carlos, amamos demais. Deus foi muito bom. Amém. Amém. Glória a Já Deus. passou 1 hora, cara. Jesus. Uma Rápido. horinha. Passou que eu nem vi. Glória a Deus. Esse foi o primeiro OpaCast. Graças a Deus foi uma bênção. Esse está sendo gravado, né? Provavelmente. Esse a gente teve uns probleminhas técnicos aí, É, então vai ser gravado notebook. e editado. Sim. Mas eu acredito que nos próximos serão ao vivo, né? Vai ser ao vivo. Se Deus, quiser. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Comenta aí o que vocês acharam, o que vocês acharam desse cenário aqui. É, isso daí. Que a gente se esforçou Ó, tanto. gente, eu sou cobaia, tá? O pastor é cobaia. Pegaram o pastor titular para cobaia. Depois pega a pastora Priscila na sequência, tá? Que bênção, muito bom estar com vocês aqui. Deixe seu comentário aí, deixe seu like também, inscreva no canal aí que vai ser muito importante pra gente. Compartilha com os amigos. Sim, exatamente, compartilha com o povo da igreja aí que esse momento vai ser especial. O momento aqui do OpaCast, né? Isso. Vai ser especial Vai pra a gente estar interagindo com Deus mais e mais. Amém. Fechou, pessoal. Valeu! Valeu!